2 versos. Hoje eu vou começar lendo os textos, porque são 2 textos, para a gente não se confundir durante o sermão. Primeiro Mateus 26, verso 31 e 32. Diz assim o texto de Mateus 26, 31 e 32. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito. Para algumas versões vocês vão se escandalizar. A palavra escandalizar, que pedra de tropeço é a mesma coisa no original. Diz assim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vocês para Galiléia. Agora vamos para João, capítulo 18, que é a nossa sequência da exposição do Evangelho de João. E vamos ler dois textos aqui, na continuidade aqui do texto. Primeiro, do verso 15 ao 18. De Evangelho de João, capítulo 18, 15 a 18. Diz assim: Simão Pedro e os outros discípulos seguiam Jesus. Esse discípulo e outro discípulo seguiam a Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e, por isso, conseguiu entrar no palácio, na casa deste com Jesus. Esse caso aqui, o discípulo aqui é João, o autor do Evangelho. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, falou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. Então, João conversou com a encarregada da porta e Pedro entrou. Então, a empregada encarregada da porta perguntou a Pedro: você também não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Os servos e os guardas estavam ali tendo acendido uma fogueira por causa do frio e se aqueciam. Pedro estava no meio deles, aquecendo-se também. Agora, do verso 25 em diante. Simão Pedro estava em pé, aquecendo-se. Então lhe perguntaram: você também não é um dos discípulos dele? Ele negou e disse: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não é verdade que eu vi você no jardim com ele? De novo Pedro negou e no mesmo instante o galo cantou. O nosso tema hoje, irmãos, é a prova extrema da fé. É o que nós vamos tratar aqui hoje. Então, vou trazer aqui uma introdução, depois a gente vai entrar aqui nos pontos que eu quero pontuar aqui, nesses 2 textos, de Mateus e de a negação de Pedro. Creio que alguns aqui já passaram pela experiência de negar o que fez quando sob uma pressão. Meus pais me diziam: fale sempre a verdade, custe o que custar. Eu, naquela época, não sabia o custo da verdade até ser questionado sobre a atitude de um colega em sala de aula. Era um dia de prova e fulano estava ao meu lado, se debruçando sobre a cola. A professora o repreendeu. Ele negou. Como eu estava mais perto e vendo o que ele fazia, sem esperar e despreparado ou desprevenido, ela me perguntou: Marcelo, fulano está colando ou não? Eu estava sob a pressão dela e da classe. Se eu dissesse que sim, eu seria o dedo duro da classe e ele me pegaria no final da aula. Se eu dissesse que não, ficaria marcado pela professora, porque ela tinha visto também. Então, olha a situação que eu estava. Isso é uma criança ainda, um menino. Confesso que senti o custo que a verdade exige. Minha resposta para livrar minha pele foi: não sei, estava fazendo minha prova. Logo após, o galo cantou. Me senti a pessoa mais desprezível da classe. A resposta verdadeira era: ele está colando.
A verdade é, fazemos qualquer coisa para livrar nossa pele de situações de pressão que nos comprometa diante de outros. E negar a verdade é a maneira mais comum disso. Você livrou sua pele. Demorei longos anos para entender que dizer a verdade, se importando unicamente com a verdade, glorifica a Deus e traz o prazer da liberdade e da paz interior, mesmo sofrendo os custos. Voltamos aqui agora ao contexto do texto. A narrativa que acabamos de ler, tanto de Mateus como de João, né, trata de um momento na vida dos discípulos que eles não suportaram a pressão, né, de confessar que eram discípulos de Jesus, diante dos perseguidores de Cristo, para livrar a pele. Eles negam esta verdade, e Pedro é o personagem que centraliza esse fato aqui. Jesus havia sido preso pelos guardas no templo, a mando do sumo sacerdote, e Pedro, para defender Jesus, usa a espada e fere o Malco, servo do Sinédrio. Jesus é amarrado e levado a Anás e depois a Caifás. João e Pedro seguem de longe a Jesus e entram no pátio da casa do sumo sacerdote, porque João conhecia lá a mulher. João conhecia a porteira lá. Né? Ele entra na casa, mas Pedro fica no pátio. Mas como João conhecia aquela serva do sumo sacerdote, faz com que Pedro entre também para ver o julgamento de Cristo. É nesse contexto que Pedro sofre a pressão. Que pressão? A prisão de Jesus, a fuga dos outros discípulos, ter ferido a Malco, né? Então, essas pressões faz com que ele negue ser discípulo de Cristo quando foi questionado. Agora, é bom entendermos, irmãos, que Pedro não negou a divindade de Cristo. Ele não negou isso. Ele negou conhecê-lo. E isso está registrado nos evangelhos, em Mateus, Marcos, Lucas e João. Olha o peso, né, desse fato aí. Em Mateus ele diz, não conheço esse homem, 3 vezes. Em Marcos ele diz, também não conheço esse homem, 3 vezes. Em Lucas ele diz, não sou um deles. E em João ele diz, não sou o seu discípulo. A negação de Pedro, que é também negação dos 11 discípulos, é registrada em todos os evangelhos. Isso torna um assunto importante no contexto do cristianismo. Salvo as proporções, a pressão do fato que me levou a negar a verdade diante da professora e da classe é a mesma que levou Pedro a negar Jesus diante daquela situação. Salvo as proporções, assim como eu livrei minha pele diante da professora e da classe e de meu colega, Pedro, do mesmo modo, livrou sua pele diante do poder das autoridades religiosas e do poder de Roma. Como o galo cantou para a minha consciência, naquele contexto, do mesmo modo, cantou na consciência de Pedro e dos outros 10 discípulos. Isso aqui é bom que fique bem claro. Por 3 vezes, diante da pressão do contexto religioso e político, Pedro negou que era discípulo de Cristo. Isso para livrar sua pele das consequências de falar a verdade. Assim, irmãos, eu neguei a verdade diante da professora para não sofrer as consequências de falar a verdade. Irmãos, o que esse texto nos ensina? Os textos de Mateus e João nos ensinam. Primeiro, o perigo da desatenção sobre os avisos proféticos de Jesus a seus discípulos ou a nós. Mateus 31, 32, do capítulo 26, deixa isso muito claro. Jesus avisou o que ia acontecer, e era uma profecia lá de Zacarias. Mas eles não deram ouvido. Segunda lição, a prova extrema da fé, da bravata à realidade da fé. Os discípulos bravataram. Nós vamos morrer com o Senhor.
Nós vamos deixar isso acontecer. A nossa fé vai lá com o Senhor. Tudo bravata. A realidade foi outra. E terceira lição, irmãos. A Galileia, o lugar da restauração de Deus, da restauração divina. Isso também Deus avisou, irmãos, em Mateus 26, 32. Sigamos aqui no primeiro ponto aqui da nossa tese. O perigo da desatenção sobre os avisos proféticos de Jesus à sua igreja ou a seus discípulos. Não podemos julgar e condenar o ato de Pedro sem observar a palavra de Deus em Mateus 26, 31 e 32. Não podemos, irmãos, fazer isso. Segundo Mateus 26, 31 e 32, Jesus se dirige a todos os discípulos, avisando que vai ser preso e que isto vai provocar consequências em cadeia entre eles. O que deve chamar a nossa atenção no texto de Mateus é Jesus avisar os seus discípulos que eles se escandalizariam com o fato da sua prisão, julgamento, condenação e morte. Ou seria pedra de tropeço para eles. O texto diz o seguinte: esta noite vocês se escandalizarão, isso aqui é uma outra versão, com o meu sofrimento. Eu serei uma pedra de tropeço para todos vocês. Kittel, Friedrich, Bromley, comenta o seguinte, a respeito desse texto, abre aspas. Ficar escandalizado diante de Jesus é o contrário da fé dele. Os discípulos ficam escandalizados e caem por ocasião da paixão de Cristo. Os sofrimentos do Messias fazem com que seus seguidores entrem em pânico e se dispersem. Pedro cai nesse escândalo, apesar de seus protestos de prontidão para aceitar o sofrimento para si mesmo por causa de Cristo. Por que será, irmãos, que só olhamos para Pedro como se ele fosse o único responsável, diante dos 10, de negar que conhecia Jesus? O fato é, todos negaram, sem exceção, pois todos abandonaram a Jesus e fugiram. Eles não permaneceram com ele na hora da pressão, na hora em que o sinédrio se levantou para prendê-lo, interrogá-lo e o julgar e culpando de morte. No contexto da prisão de Jesus, no Getsemane, pela guarda do sinédrio, todos fugiram. Pedro ficou e levantou a espada contra Malco para defendê-lo. E ainda foi com João até a casa do sumo sacerdote, onde Jesus foi interrogado. Os outros 9, sumiram, fugiram. Mas Pedro e João ainda tiveram coragem a esse ponto. Pedro de ferir Malco para defendê-lo e João de ir seguindo com Jesus, mas seguiram de longe. Pedro não é o único culpado. Todos negaram a identidade de discípulo de Jesus, de ser discípulo de Jesus. Todos disseram, eu não sou discípulo dele. Todos disseram isso naquele contexto. O que nos impacta nesse contexto, irmãos, é que Jesus avisou o que iria acontecer, prevenindo a todos. Quais foram os 3 avisos de Jesus para seus discípulos em Mateus 26, 31 e 32? Deu 3 avisos para eles. Primeiro, vocês fraquejarão na fé, negarão que me conhecem. Segundo, eu vou ressuscitar. E terceiro, esperarei vocês na Galileia, porque ali eu vou restaurar a comunhão de vocês comigo. Esses foram os 3 avisos de Jesus. Agora, me pergunta ou se pergunta ao texto. Eles ouviram? Prestaram atenção a isso? Não, irmãos. Esse é o perigo da nossa desatenção com a palavra de Deus. Deus vem nos falando dia após dia em sua palavra. Mas nós estamos tão desatentos com os ruídos do mundo, ou com aquele que nos toma a nossa atenção, ou com aquele que nos preocupa, que nós ficamos desatentos com os seus avisos. Irmãos, a nossa fé é aprovada todo tempo, toda hora e todo momento. E nós negamos a Cristo.
sem nem percebermos isso. Muitas vezes o galo canta, você escuta. Mas muitas vezes o galo canta, você nem escuta. É como se, por causa da nossa desatenção aos avisos de Cristo. Há 3 princípios de extrema relevância para a igreja no texto de Mateus 26, 31 e 32. Primeiro, Jesus não deixa sua igreja desprevenida. Ele avisa o que vai acontecer com antecedência. Ele diz, a fé de vocês passará por uma prova extrema. Ele avisou. E não foi na profecia de Zacarias. Olha, está escrito lá atrás, vai se cumprir agora. Presta atenção. Segundo é o engano da autoconfiança da fé. O que isso significa? Confio que a minha fé é forte o bastante para confiar na fé em Deus. Foi o que eles fizeram. Há o engano da autoconfiança da fé. Irmãos, não temos uma fé tão poderosa a esse nível. A nossa fé é frágil. E Deus nos fez assim. Para quê? Para que nós corramos para os seus pés, na nossa fragilidade. Mas os discípulos não ficaram atentos a isso. Não. Nós vamos com o Senhor. Se for necessário, nós vamos morrer com o Senhor. Porque a nossa fé é forte, é poderosa, nossa fé, ela vai vencer. Na hora H, o que aconteceu? Não ficou ninguém. Todos correram. Fracassaram na fé da fé. Né? E terceiro, não desprezem os avisos de Jesus, revelados em sua palavra, para não tropeçar na fé. O ensino central do texto de Jesus em Mateus 26, 31 e 32, para a sua igreja é: não desprezem meus avisos, revelados em minha palavra. Dê atenção, observem isso. Se a pressão que eu estou vai fazer com que eu fraqueje na fé, qual deve ser a minha atitude? Deus me socorre, me ajuda, eu não vou dar conta. Não vou dar conta. Me ajuda aqui. E aí Deus vai te socorrer. Deus vai lhe dar um escape, de alguma forma. Naquele meu contexto, eu era uma criança e não conhecia, né? Não conhecia Deus, não conhecia Jesus Cristo. Mas os princípios morais eram dados em casa pelos meus pais. E eu vi, irmão, como custa, como a verdade ela é custosa, não é? Ela tem consequências no nosso mundo, que vive à base da mentira. Então, não estejam desatentos à Escritura, à palavra de Deus. Preste atenção. Segunda tese que esse texto nos ensina aqui está lá em João. Agora a gente vai voltar para João aqui, né? Capítulo 18. A prova extrema da fé. Da bravata à realidade da fé. O texto de Mateus, que nós acabamos de ler, 26, 31 e 32, é intrigante, pois se trata de um cumprimento profético sobre a dispersão dos discípulos, a morte e a ressurreição de Jesus. Jesus previne seus discípulos, revelando 3 fatos portentosos. A dispersão deles, isso indica uma fé frágil. Sua morte, eles perderiam o prumo devido à fragilidade da fé e da confiança em crer, né, nos avisos de Jesus por causa da sua morte. E também avisou da sua ressurreição. Ele, ressurreto, restauraria a vida dos discípulos e os reuniria novamente em torno dele para seguir na missão de pregar o Evangelho a todas as nações. O que vemos no texto de João 18, 15, 18 e 25 a 27 é a prova extrema da fé, da bravata à realidade da fé. A bravata da fé é exposta por Pedro pelo juramento dos demais discípulos. O que é que Pedro faz com os discípulos? Mateus 26, 33. Né? Pedro, tomando a palavra, depois de ouvir essa profecia de Jesus, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca será para mim. Ora,
Isso aqui é uma bravata violenta. Porque ele está contradizendo o que Jesus disse. Então ele está chamando Jesus de, o Senhor não está falando a verdade, isso não vai acontecer, porque eu não vou, isso não vai acontecer comigo. Isso é uma bravata. Jesus, mais uma vez, avisa a Pedro, você me negará 3 vezes. Em Mateus 26, 35, Pedro insiste na bravata, junto com o coro, com os 10 outros discípulos. Diz o texto, ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum negarei. E todos, os outros 10, disseram o mesmo. Não dar atenção ou não considerar os avisos de Deus é assumir uma postura prepotente e arrogante da fé diante dele. É a bravata da fé. Quando você sabe de algo que vai acontecer e você não acredita e se mostra todo poderoso. Ainda mais pela boca de Cristo. A bravata significa ato ou dito que reflete jactância, presunção, a respeito dos atributos pessoais. Então, isso está bem característico no contexto aqui dos 11 apóstolos, que Judas já não fazia parte aqui do contexto aqui, já estava fora. Não é? A bravata da fé é a jactância e a presunção a respeito da fé que você tem em Deus. No caso aqui, Pedro e companhia. A fé dos 11 apóstolos era uma bravata naquele contexto. Ao invés de Pedro correr aos pés de Jesus, pedindo sua misericórdia e ajuda para não negá-lo, Pedro bravatou sua fé sem levar em consideração quem falava com ele. Irmãos, olha só. Jesus está falando, é o Deus Todo-Poderoso que conhece tudo, o futuro de todo mundo. Conhece o que vai acontecer daqui para diante. Pedro não levou em consideração quem falava com ele. Irmãos, todas as vezes que nós não damos atenção à Escritura e agimos por conta própria, achando que nós somos experientes, já tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, agora eu sei como resolver isso aqui. Bravata da fé, jactância e prepotência. Porque não somos maduros ao ponto de termos uma fé a esse ponto. Não somos, irmãos. Porque mesmo na hora, né, como na perseguição da igreja, os irmãos que foram ali queimados, mortos, mesmo ali foi Jesus sustentando eles. E eu creio que todos clamaram misericórdia, assim como Cristo clamou misericórdia no Getsêmani. Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. Olha só, se Cristo fez isso, o que Ele está nos avisando? Numa prova extrema da fé, a fazermos a mesma coisa, a não fugirmos disso, a não querer enfrentar isso como se fôssemos o todo-poderoso da fé. Não existe isso, irmãos, no cristianismo, porque o vaso é de barro e a excelência está dentro do vaso, então o vaso tem que ser quebrado para que flua, para que se mostre a excelência que está dentro de nós. Quando nós somos quebrados, irmãos, aí sim, flui de nós o aroma de Cristo. Mas nós fomos quebrados. É o que está acontecendo aqui com os apóstolos. Todos foram quebrados. E olha que Jesus avisou, vou me encontrar com vocês na Galileia, porque senão vocês não vão dar conta de continuar a vida e a comunhão com Deus. Vocês não vão dar conta. Não é? Pedro e os discípulos não conseguiram dar ouvidos ao aviso de Jesus e nem discernir o cumprimento profético, redentivo na pessoa de Cristo, devido à bravata da fé de cada um. Da bravata à realidade da fé. Deus prova seu povo para que eles amadureçam na realidade da fé em Cristo. Aqui é a realidade da fé. A bravata é aquela fé sem fundamentação nenhuma. Qual é a realidade? Nós entendemos isso, Deus avisou, Ele avisa. Deus prova o seu povo para que eles amadureçam na realidade da fé em Cristo.
Vejamos aqui alguns textos a esse respeito, né? Saindo da bravata para a realidade da fé. Tiago 1, capítulo 1, verso 2 e 3. Meus irmãos, tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, prova da fé, sabendo que a provação da fé de vocês, né, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes faltem nada. No caso, a fé na hora da prova extrema. Olha só, então Deus está avisando aqui a igreja, né, que a nossa fé é provada ao extremo. Mas ele fala aqui, ela produz algo, produz perseverança. Agora, não bravateie aqui, irmãos. Peça a Deus misericórdia. Senhor, me ajuda. A minha fé é muito pequena para suportar essa pressão. E Deus vai lhe ouvir, vai lhe ajudar e você vai passar. 1 Pedro 1, 6 e 7. Diz o texto, com relação à realidade da fé, não a bravata. Nisso vocês exultam, se alegrem, embora no presente, por breve tempo, aqui Pedro vai dizer que é um breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo depurado pelo fogo, resulta em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Prova extrema da fé, mas Pedro aqui, ele vai dizer aqui, ele vai ser mais ameno aqui, ele vai ser mais, não é? Ele vai dizer o seguinte, por breve tempo, não é? Se necessário. Então, a nossa aprovação, ou a aprovação extrema da fé, ela é por breve tempo. E se for necessário. Mas o fato é, Deus nos prova. E por fim, mais um texto aqui de 1 Pedro 4,12. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isto é, para a igreja daquele contexto, não era nada extraordinário a fé ser provada ao extremo. Por que é para nós? Não deveria ser, irmãos. Não deveria ser. E cada um aqui tem o seu contexto, eu sei, e dentro do contexto de cada um, a sua fé é provada. E Deus prova mesmo, irmão, agora com propósito, de amadurecimento, que gere louvor e honra para Deus. Mas o fato é, irmãos, que Deus prova a sua igreja. Todos nós somos provados, todo o tempo, toda hora. E isso é para benefício da nossa fé, do nosso crescimento. Ora, quando eu percebo a minha provação, qual é a minha atitude? Não deve ser bravatar a minha fé. Vou dar um testemunho que eu sou forte na fé. Não faça isso. Porque você vai ser igualzinho a Pedro, você vai cair. Deus vai ser pedra de tropeço para você. Você vai tropeçar nele e você vai cair. Essa não é a nossa atitude. Qual é a nossa atitude? Senhor, misericórdia, me ajuda aqui. O vaso é de barro. E Deus vem, Ele ampara. Esses contextos de Tiago e Pedro revelam o propósito da provação da fé. Em Tiago, a fé produz perseverança. Em 1 Pedro, produz louvor e glória e honra na volta de Cristo. E não é algo estranho para a igreja. Não é algo estranho para a igreja. Jesus está avisando a sua igreja que a prova da fé não deve ser tratada como uma bravata, mas como uma realidade, que neste contexto a igreja deve se prostrar diante dele, clamando o seu socorro, proteção e ajuda, mesmo se a provação é por um breve momento. Isso mostra a sua dependência dele. Pedro e os discípulos não deveriam ter bravatado a fé. Aqui é uma especulação minha. Diante de Jesus,
mas pedindo a ajuda e a misericórdia de Deus para passar por esta provação. Eles estiveram com Cristo no Getsêmani. Eles ouviram lá o clamor de Cristo. Os discípulos foram rapidamente da bravata da fé para a realidade da fé. Nós não temos fé suficiente para isso. Sofreram o negar a Jesus na hora da extrema prova da fé. Todos eles, irmãos, sofreram, sem exceção. Se amavam a Cristo e amavam de verdade, sofreram ali. O ensino de Jesus é para nós hoje: na hora que sua fé é provada, não bravate sua fé diante dele e dos homens. Corra para os seus pés, confessando a fragilidade da sua fé, pedindo o seu socorro e ajuda nesta hora. Terceiro ponto, irmãos, desse texto que nos alegra profundamente aqui. Profundamente. A Galileia, o lugar da restauração divina. Irmãos, agora imaginem se não tem o verso 32 em Mateus 26. O que seria destes discípulos? Ou o que seria de nós, irmãos? Deus sabe quem somos, sabe da nossa fragilidade, sabe da necessidade do seu amparo, do seu socorro, do seu consolo. Somos frágeis demais, irmão. Ninguém tem fé aqui poderosa. Somos frágeis, não é? Basta um acontecimento inesperado que nos tira do prumo, puxa o nosso tapete, e nós ficamos: cadê Deus? Cadê o Senhor? Será que Ele existe mesmo? Então, tudo isso é uma fé que está bravatando. Você tropeçou aí, tropeçou no Senhor. Somos humanos, irmãos. Eu não quero com isso justificar o nosso pecado nesse ponto aí, mas é a nossa fragilidade. E tropeçar numa prova extrema da fé, irmãos, não é? Pode acontecer, pode, mas não desespere com isso, porque a Galileia está logo ali. Está logo ali a Galileia para restaurar a sua vida. Isso é que é a esperança. Isso é que é um Deus que vê o que vai acontecer, sabe o que vai acontecer, mas mesmo assim Ele já tem um antídoto antes de que tudo aconteça. Só que nós estamos tão desatentos com as coisas que nós não prestamos atenção à palavra de Deus. Foi o que aconteceu aqui. Pedra de tropeço é o mesmo que escândalo no texto original. A palavra é escandalizar. Ela não tem o sentido que tem em nosso contexto cultural. Em nosso meio, escandalizar significa perplexidade, ressentir-se, ofender-se ou ficar chocado, no nosso contexto. Cristo usou o verbo escandalizar na realidade da perseguição à igreja, significando o seguinte: vocês vão se escandalizar por minha causa. O que é que ele quer dizer? Não apostatem da fé, não cedam à pressão dos perseguidores para negar o meu nome e a fé que vocês têm em mim. Esse foi o aviso dele. O fato é, os discípulos fogem na hora da perseguição, Pedro nega Jesus, João permanece em silêncio em todo esse contexto. Vocês perceberam isso? João estava com Pedro, mas o que foi que João fez? Qual foi a atitude de João nesse contexto? Boca calada, né? Como todo bom mineiro. Ficou lá quieto, lá caladinho, lá vendo tudo. Negou do mesmo jeito, pelo silêncio, pela omissão das coisas. É tão culpado quanto Pedro, quanto todos os outros 9. A realidade da fé em Cristo levou Pedro a chorar amargamente. Isso é lindo demais, irmãos. Olha o que Mateus 26, 75 diz. Então Pedro se lembrou. Olha aí. A luzinha acendeu. Da palavra que Jesus lhe tinha dito. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro saiu dali, chorou amargamente. Mas houve algo que tocou o seu coração e ele lembrou-se. Até isso Deus colocou para eles. O sinalzinho lá, você vai se lembrar do que eu falei. E ele chorou amargamente. Há 2 fatos nesse texto aqui de Mateus 26, 75,
que revelam que a realidade da fé vai bater misericordiosamente no coração daqueles que amam a Deus e que o negaram. Isso aqui é estupendo, esperançoso, maravilhoso. Por quê? Porque a realidade da fé vai bater misericordiosamente no coração daqueles que amam a Deus e que o negaram. Vai bater lá, irmãos, por pura misericórdia e graça de Deus, para não deixar que esses homens se percam e que nós também nos percamos com isso. O primeiro fato é, Pedro lembrou-se do aviso de Jesus. Isto aponta para a ação do arrependimento trazido pelo Espírito Santo no coração de Pedro. Olha que coisa linda isso aqui, irmãos. Jesus não desamparou nenhum deles, porque negaram que o conheciam, que eram seus discípulos. Não desamparou, por causa da aliança feita com eles, por causa da fidelidade à aliança feita com eles. O segundo fato, Pedro chorou amargamente, isto é, Pedro, em aflição profunda da alma, chorou como se alguém do seu sangue tivesse morrido. É isso que a palavra significa aqui, amargamente, no contexto. Chorou a esse ponto. E realmente foi isso. Alguém do seu sangue tivesse morrido, que ele amava tanto. Olha só que... E Jesus Cristo morreu mesmo, né? Este quadro aponta para uma realidade de desespero e perda da esperança em voltar à comunhão com Cristo. Os apóstolos estavam numa aflição sem conserto, pois Jesus seria morto e eles não teriam como se aproximar dele por medo da perseguição. E o que aconteceu? Tudo de longe. O julgamento de longe, a crucificação de longe, nenhum contato próximo. Todos desesperados com medo. Mas nem por isso deixaram de sofrer amargamente. É isso que nós devemos levar em consideração. A fragilidade, irmãos, da nossa fé pode nos levar a isso. Mas isso não significa que nós deixemos de amar a Cristo. Porque nós vamos sofrer pela nossa fragilidade da fé. Isso acontece com todo mundo que é cristão, que é fiel ao Senhor, que ama o Senhor. Quando bate na consciência, como é que eu fiz isso com o Senhor? E aí você chora, né? Porque eu feri, né, a pessoa de Cristo. É o que está acontecendo aqui, né? Eles estavam atônitos, tão atônitos, que não lembraram do aviso de Mateus 26, 32. Olha que aviso lindo aqui. O que Jesus avisou em Mateus 32 para seus discípulos e eles não deram atenção. Primeiro, eu vou ressuscitar. Segundo, irei buscá-los na Galileia. Irmãos, isso aqui é algo assim divino demais da conta, não cabe na nossa cabeça, no nosso coração. Irei buscá-los na Galileia depois que vocês me negaram. Fugiram, correram, mas eu irei atrás de vocês. É Ele que vai buscar, é Ele que vai atrás. A Galileia é central à restauração dos discípulos. Central. Restaurar significa recuperar, recompor. No contexto bíblico é recuperar para colocar em seu lugar original. Então Jesus vai para a Galileia para restaurar seus discípulos ou colocar os seus discípulos no lugar original, diante dele, diante de Deus. A obra da restauração precisa de uma ação de um especialista. Nós não podemos restaurar a nós mesmos. Que a restauração vem de dentro para fora. E tem que ser alguém que conheça o meu dentro para me restaurar de dentro para fora, não de fora para dentro, que não interessa de fora para dentro. Eu posso trocar de roupa, mas continuar o mesmo. Eu posso cortar o cabelo e continuar o mesmo. Mas quando um especialista que conhece o profundo do meu coração entra lá e restaura, irmãos, tudo é novo, tudo é modificado. Alguém externo à decadência do que está acontecendo e que conhece a natureza do que precisa ser restaurado. É esse que tem que vir a nosso favor, ao nosso encontro.
Irmãos, e só Deus, na pessoa de Cristo, pode fazer isso. Por isso que ele diz, irei buscar vocês na Galileia, porque eu sei que vocês vão fugir tudo para lá. Quando falamos da ação restauradora de Deus, estamos falando da evidência da sua força em recuperar seus discípulos e colocá-los em seu lugar de origem. Perguntamos ao texto aqui, qual é o lugar de origem dos discípulos de Deus? E a resposta é, sua presença em plena comunhão com Ele. Irmãos, isso é portentoso. Porque quando Deus nos restaura, irmãos, é justamente com esse objetivo. Estarmos na sua presença em plena comunhão com Ele, restaurados. Sem mais qualquer fatos do passado que machuquem, que me acusem, que me destruam. Não, isso foi limpo por Ele. Restaurou o meu coração e a minha relação com Ele. E aí tudo flui, tudo vai fluir, porque é de dentro para fora. Ele entrou lá, viu minha dor e meu desespero. É justamente isso que vai acontecer na Galileia. Graças a Deus, que no contexto do texto existia a ressurreição de Jesus e a Galileia. Porque observe que a restauração é feita após a ressurreição de Jesus. Irmãos, por que a Galileia? Olha que coisa interessante. Por que na Galileia? Os discípulos fugiram. A Galileia era a região onde eles moravam e o local onde foram chamados para serem seus discípulos. Então, cada um fugiu para o seu lugar de desespero, para o seu refúgio. Quando você está machucado, você corre para onde? Para a sua sala de estar? Para a cozinha? Para ligar a televisão? Não, você corre para o seu quarto, fecha a porta, está lá no seu refúgio. Então, a Galileia era o lugar de segurança deles. Vamos voltar. Eu vou para a Galileia, para a minha casa. Ali tem alguém que possa me consolar, alguém que possa me ajudar, alguém que possa ser companhia para mim. Eu vou voltar para a Galileia. Jesus sabia disso, irmão. Até isso Jesus sabia. Né? Foi na Galileia onde Jesus, ressurreto, se reuniu com seus 11 discípulos, restaurando a fé e a comunhão com ele e o ministério apostólico. Na Galileia, Jesus recuperou seus discípulos do desastre da negação e os colocou em seu lugar original, na plena comunhão com eles. Na Bíblia, NAA, essa Bíblia que eu estou usando aqui, ela comenta, irei adiante de vocês para a Galileia. Jesus, por sua graça, restaurará os discípulos de volta à comunhão com ele, após fracassarem em ficar do lado dele. Irmãos, todo fracasso na fé, existe uma Galileia. E é ali onde Deus vem ao seu encontro, para lhe buscar de volta. A comunhão com Ele, a comunhão com a igreja, a comunhão com todas as coisas e restaurar o seu coração. Não esqueçamos disso, irmãos. A nossa fé não é perfeita ao ponto de passarmos por essa vida sem qualquer negação a Cristo. Infelizmente. Mas graças a Deus que Deus nos dá um aviso. As provas extremas da fé existem. Se você fracassar, eu irei buscar você na sua Galileia, lá no seu quartinho, trancado lá, chorando, amargurando, porque você pisou, porque você negou a sua fé. Eu vou restaurá-lo de volta, porque você é meu e em amor à minha aliança a você eu vou fazer isso. Olhando o texto de Mateus 26, 31 e 32, em todo o contexto, Deus avisou a restauração de seus discípulos antes mesmo dele negarem sua pessoa, revelando sua misericordiosa graça, amor e fidelidade à sua aliança. Isso é bonito demais, irmãos. Veja o que antecede toda a negação dos discípulos. Jesus avisou que a fé do crente é provada e pode ser provada ao extremo. Então, dê ouvidos aos avisos de Jesus. Contudo, se o crente vacilar e negar a Cristo, a Galileia hoje é a igreja do Senhor. Quando eu falo aqui igreja, o corpo de Cristo, os irmãos em Cristo.
É ali onde Deus, em graça e misericórdia, pela pregação fiel da sua palavra, que é a igreja realmente como estrutura, né, teológica, restaura a fé em Cristo do seu discípulo, trazendo de volta a comunhão com Ele. Isso é bonito demais, né? Isso é graça demais, né? Isso é evangelho, irmãos, o poder do evangelho. Ninguém se perde com Cristo, nem mesmo aqueles que o amam, mas o negam de alguma forma, ou por causa da pressão extrema da sua fé. Conclusão, irmãos, da nossa pregação de hoje. Naquela época da escola, eu não conhecia o valor real da verdade e nem o prazer de testemunhá-la. Depois de longos anos, Cristo me resgatou e me confrontou com a sua verdade para ser verdadeiro diante dele e dos homens. E mesmo assim eu ainda falho. Mesmo assim ainda falho algumas coisas. Confesso que ainda necessito de ir a Galileia, mesmo ele avisando que prova a minha fé. Mas graças a Deus que ele está lá, ele vai lá me buscar e me restaurar. Graças a Deus, irmãos, por Cristo Jesus, esse mediador maravilhoso que nós temos, perfeito. Hoje nós aprendemos 3 lições. Primeira, o perigo da desatenção sobre os avisos de Jesus em sua palavra. Estejam atentos. Segunda, a prova extrema da fé é uma realidade. E nós podemos ir da bravata à realidade da fé. E terceira, a igreja do Senhor é o lugar da restauração divina daqueles que negam a Cristo. Deus sempre a nosso favor, perseverando por nós, para que nós testemunhemos a sua graça e o seu nome. Graças a Deus por isso. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Nós vamos orar, depois teremos o pós-lúdio, depois depois do pós-lúdio nós faremos os nossos avisos. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por quem Tu és, Pai. Senhor, ao olhar esse texto, olhar assim, essa realidade da Tua graça e misericórdia com os Teus discípulos, mesmo negando o Senhor restaurando depois e tornando o Senhor ao lugar de comunhão com o Senhor, isso nos enche o coração de esperança, de alegria, Senhor, por quem o Senhor é. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelos Teus avisos, Senhor, pela Tua realidade, Senhor, pelo Teu socorro sobre nós, a Tua ajuda sobre nós, a Tua perseverança sobre nós, Pai. Nós Te louvamos, Senhor, em nome de Cristo, o nosso mediador, o nosso Redentor e aquele, Senhor, que restaura a nossa fé. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as justas consolações do Espírito Santo esteja com essa igreja, com todo o povo de Deus parado sobre essa terra, até a sua volta. Vem, Senhor, vem buscar a Tua igreja. Amém.